Amém. Vamos ler o Salmo 121. Fala o seguinte: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sua sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo o mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Em meio a essa pandemia, essa turbulência, a nossa esperança vem do Senhor. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? O nosso socorro, irmãos, vem do Senhor, vem somente dele. Não vem das autoridades, não vem da ciência, não vem do homem, não vem do nosso próprio entendimento. Nosso socorro vem do Senhor. Ele está conosco essa noite. Amém? As palmas. Eleva os
Aleluia, Senhor. Os rios se abalam, os mares montanhas se abrem, as luzes se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os rios se abalam, os mares se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei. Os rios se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os rios se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, de paz e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, primado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os rios se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os rios se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei,
Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Senhor, te adoro. Nós rendemos aos teus pés, ó Pai. Amamos a Ti, porque somente o Senhor é Deus. Amamos a Ti, porque somente o Senhor é digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória. Os céus se abalam, os solos se curvam, porque somente o Senhor é digno de ser louvado, digno de ser adorado, Senhor. Santo, 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 santo é o teu nome, Senhor. Nós rendemos os teus campos diante de Ti, Jesus. Te louvar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir
Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Senhor, tudo pode passar, mas o amor do Senhor, ele permanece dia após dia. O amor do Senhor, ele permanece manhã a cada manhã. Esse amor imutável, esse amor incomparável, esse amor, ó Pai, que nos constrange, que nos renova, Senhor, que nos restaura, Pai. Senhor, nós somos gratos a Ti por esse amor único, Senhor, que nos alcança todos os dias. Senhor, em nome de Jesus, que esse amor possa fluir através de nós, que possamos, ó Pai, demonstrar esse amor, ó Pai, através de nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, que a esperança do Senhor, ó Pai, que é viva, que é eficaz, ó Pai, seja conosco todos os dias, seja conosco, Senhor, a cada manhã, ó Pai, em nome de Jesus. Usa-nos, ó Pai, como instrumentos desse amor, como instrumentos, Senhor, dessa esperança. Te louvamos, Jesus. Te louvamos porque somente o Senhor é digno de toda honra, todo louvor e toda glória. Santo, santo, santo é o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui na tua casa, por este momento na tua presença. Somos gratos a Ti pela presença do Espírito Santo aqui neste lugar, ó Pai. Muito obrigado por cada vida aqui presente, por cada família aqui representada, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo, livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo de número 40. Isaías é o primeiro profeta maior. Vamos ver o versículo de número 12, ao versículo de número 31. Livro do profeta Isaías. Irmãos, o profeta Isaías, ele viveu e profetizou um período muito difícil do povo, no ano 700, aproximadamente no ano 700 a.C. E o período que Isaías vive foi um período muito conturbado, né? Porque havia uma crise espiritual, e ele vai falar sobre isso bem no começo, né? Que as pessoas estavam cultuando a Deus de qualquer forma. Havia uma crise social, onde os povos eram desprezados, uma crise moral relacionada à imoralidade, né? Havia também uma crise política. Afinal de contas, os reis, principalmente os reis do povo de Deus, estavam afastados do Senhor, estavam ignorando a palavra de Deus. E nesse período, então, Isaías surge com a mensagem de Deus. E é muito interessante porque o livro de Isaías é um dos livros do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento. Esse livro de Isaías também é considerado como o quinto evangelho, porque é o livro no Antigo Testamento onde tem mais referências, onde mais fala a respeito de Jesus Cristo. E esse livro também, irmãos, é conhecido como a Bíblia em miniatura, não só pelos seus 66 livros, porque a Bíblia tem 66 livros, mas também por suas referências e citações a Jesus Cristo. E se você for pegar o livro de Isaías, e ele vai trabalhar justamente sobre a integralidade do Evangelho, o Evangelho por completo. Como assim, pastor? Se você for estudar o capítulo 1 ao capítulo de número 39, Isaías, ele vai ali, a mensagem é uma mensagem que o profeta traz, confrontando o povo, para que o povo e as nações, tanto o povo de Deus como as nações, elas deixem, abandonem o pecado e deixem de descaso com Deus e com as coisas de Deus. E Deus então diz que trará castigo sobre aquele povo. Então a primeira parte fala do juízo, do castigo, fala do confronto de Deus. E a segunda parte, que é o que nós vamos trabalhar essa noite, do capítulo 40 até o 66, Isaías aqui, ele apresenta uma mensagem agora de conforto. O povo foi disciplinado por Deus, e possivelmente estava ainda sendo disciplinado por Deus, mas
o Senhor agora, Ele traz conforto ao povo através dessa mensagem. E é muito interessante porque nessa parte o povo está muito desanimado, sem esperança, porque eles achavam que Deus era injusto, eles achavam que Deus havia esquecido deles, e que nessa segunda parte do capítulo 40, do versículo 1 até o versículo número 11, você vai perceber do versículo 1 ao versículo 2, Deus pede que o seu povo seja consolado. Do versículo 3 ao versículo 5, Deus pede ao povo para que eles possam estar se preparando para a vinda do Senhor. Do versículo de número 6 ao 8, o profeta Isaías Deus fala através do profeta Isaías sobre a brevidade da vida humana e a eternidade da palavra de Deus. Do versículo de número 9 ao versículo de número 11, o profeta fala que Deus vai enviar um mensageiro para anunciar a vinda do Senhor. E meus queridos, eu quero nessa noite tratar da segunda parte desse capítulo de número 40, do versículo de número 1 ao versículo de número 31. Mas, como nós não temos muito tempo, eu quero apenas começar a exposição desse texto, apenas trabalhar com os irmãos aí, do versículo 12 até o versículo de número 18. E o tema aqui escolhido para essa mensagem é: você conhece o tamanho da grandeza do seu Deus? Faça essa pergunta para você mesmo. Você conhece o tamanho da grandeza do seu Deus? Se você for pegar essa segunda parte do capítulo 40, aqui, nós podemos trabalhar aqui, a primeira, versículo 12, ele vai falar da grandeza de Deus em relação a tudo que Deus criou. Os versículos 13 e 14 é a grandeza de Deus em relação ao seu conhecimento. Dos versículos 15 ao 18 vai falar da grandeza de Deus em relação às nações. Do versículo 19 ao 21 vai tratar da grandeza de Deus em relação aos ídolos. Do versículo 22 ao versículo 25, Isaías vai tratar da grandeza de Deus em relação aos governantes da terra. E do versículo 26 ao versículo 31, a grandeza de Deus em relação à fragilidade humana. Mas eu quero trabalhar com os meus irmãos apenas os versículos de 12 a 18. E meus irmãos, vamos ler então a palavra de Deus. Diz assim, Isaías capítulo 40, versículo 12 ao 18. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra, a terça parte de uma vasilha, e pesou os montes e as colinas numa balança? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro ensinou? Com quem ele se aconselhou para que lhes desse compreensão? Quem ensinou a vereda da justiça? Ou quem ensinou a sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas como se fossem pó fino. O Líbano não será suficiente para o fogo, e os animais de lá não bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como coisa que não é nada. Ele a considera menores do que nada, como um vácuo. Com quem vocês querem comparar a Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus, nosso Pai, é com temor e com tremor que nós nos reunimos e nós nos achegamos diante da Tua Santa Palavra. A Tua Palavra é viva e eficaz, a Tua Palavra é a verdade. A Tua Palavra, ó Deus, ela nos instrui, ela nos corrige, ela nos aconselha, ela nos consola. Louvado seja o Teu nome por esse grande privilégio que o Senhor nos dá essa noite, de conhecermos um pouco mais da grandeza do Deus Todo-Poderoso, aquele que vive pelos séculos dos séculos. Não há, nunca haverá alguém como o Senhor, nunca houve nem haverá alguém como o Senhor. Grande em relação a tudo que criou, grande em relação ao conhecimento dos homens, grande em relação às nações, grande em relação
aos deuses que não são nada, grande em relação aos governantes da terra, grande em relação à fraqueza humana. Senhor, ajuda-nos a te conhecer um pouco mais essa manhã, um Deus imensurável, bendito e santo, nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, qual aí você conhece o tamanho da grandeza do seu Deus? A W. Tozer, ele vai dizer algo muito importante. Ele vai dizer que o problema da igreja contemporânea é que ela não se detém o suficiente para pensar, para meditar e para refletir sobre a grandeza do Deus que ela possui. Muitas vezes nós não paramos para meditar, para refletir sobre a grandeza do Deus que nós possuímos. O Deus que é imensurável, o Deus que é inigualável, o Deus que é insuperável. E a coisa mais importante na vida do cristão, irmãos, é conhecer a Deus, conhecer o Senhor de toda a terra, é conhecer aquele que nos ama antes mesmo de nós sabermos. A Bíblia diz que Ele nos amou quando nós ainda estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Antes de nos criar, o Senhor já nos amou. Conhecer a Deus é a coisa mais importante das nossas vidas e da eternidade. E o próprio Jesus Cristo disse que conhecer a Deus é a essência da vida eterna. Todos aqueles que de fato querem descobrir a respeito da vida eterna buscam conhecer a Deus. E esse conhecimento não é apenas um conhecimento intelectual, é um conhecimento relacional. E queridos irmãos, Daniel, ele vai dizer no capítulo 11, versículo 33, que o povo que conhece seu Deus é um povo forte e que faz proezas. Meus queridos, você conhece o tamanho da grandeza do seu Deus? É sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. O primeiro ponto é a grandeza de Deus em relação a tudo que Ele criou. O versículo de número 12 vai dizer: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha? Meus queridos irmãos, uma das técnicas favoritas, uma das pedagogias didáticas que Isaías vai usar é a personificação. E ele usa aqui um recurso pedagógico, ele usa um termo que nós chamamos na teologia sistemática de antropoformismo. O que é isso? São qualidades humanas que nós atribuímos a Deus para que a gente possa conhecer a respeito de Deus. Mas na realidade a Bíblia diz que Deus é Espírito. Mas para a gente ter uma pálida, uma pequena noção da grandeza de Deus, Isaías então ele usa essa figura aqui. Ele pega elementos humanos e atribui a Deus para que a gente possa entender um pouco de Deus. Aqui no versículo 12 ele traz a figura de mãos humanas. A sua mão, ele vai falar de palmos para medir as conchas. A mão mede a todos os oceanos. E ele vai falar também da mão que por palmos vai medir todo o céu. A outra figura que ele vai usar também, além do antropomorfismo, ele vai usar também a figura de uma vasilha que alguém pega ali para medir o pó de toda a terra. Mas ele usa também uma outra figura, que é a figura de uma balança, para pesar os montes e as colinas. E o versículo 22, olha comigo aí, olha só o que o Senhor diz aqui. Ele diz: Ele é o que está assentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Algumas traduções dizem que como os seres humanos são como formigas. Vou pedir por favor para ligar essa luz aqui que está escuro. Se puder ligar, eu agradeço. Irmãos, o Senhor, Ele é grande, Ele é imensurável. Imagina, pense comigo, a mão de Deus é como se todas as águas existentes no planeta Terra coubessem na mão de Deus, em uma das mãos. É como que o Senhor, com um dos seus paus, pudesse medir todo o céu. Meus queridos irmãos, o versículo 26 vai dizer também o seguinte aqui: levantem os olhos para o alto e vejam quem criou essas coisas. Aqui
Aquele que faz sair o seu exército das estrelas, todas elas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ele ser grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Queridos irmãos, ele criou todas as estrelas, mas ele não apenas criou todas as estrelas, ele faz com que essas estrelas saiam, essas estrelas obedecem ao comando do Senhor. Ele não só criou as estrelas, ele não só faz as estrelas sair, mas ele sabe quantas estrelas existem. Ele conhece, irmãos, cada uma dessas estrelas. Não só conhece, mas ele dá nome a cada uma das estrelas. Meu querido irmão, você já olhou para o céu numa noite clara, estrelado? Você já conseguiu contar quantas estrelas há no céu? Aquele que criou as estrelas não apenas fez sair, não apenas criou as estrelas, não apenas fez com que elas saíssem, não apenas deu nome, mas ele conhece uma por uma daquelas estrelas, meus irmãos. E queridos irmãos, os cientistas do INEP, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que fazem exaustivas pesquisas no campus do céu, do universo, eles dizem que existem mais estrelas do universo do que areia, do que grãos de areia na Terra. Como assim, pastor? Pode pesquisar. E esses mesmos cientistas, irmãos, eles afirmam que a Via Láctea, eles estimam que apenas na Via Láctea há em torno de 200 a 400 bilhões de estrelas. Apenas a nossa galáxia, conhecida como Via Láctea. Mas se você for observar, não existe só a Via Láctea. Esses mesmos cientistas, eles afirmam que existe no universo não só uma galáxia, mas existem centenas e centenas de galáxias. Para que a gente possa compreender que Deus, o Senhor, Criador dos céus e da terra, Ele conhece tudo aquilo que Ele criou. Ele é muito maior de tudo aquilo que Ele criou. Ele conhece as estrelas, os bilhões de estrelas. Meus irmãos, quantas pessoas existem na atualidade no mundo? Aproximadamente 7 bilhões. E meus irmãos, Deus criou cada uma dessas pessoas, essas 7 bilhões de pessoas. Ele conhece a história de cada uma delas. Ele sabe da personalidade de cada uma dessas pessoas. Ele não apenas conhece o nome dessas pessoas, mas Ele conhece essas pessoas por completo. Ele conhece o coração dessas pessoas. Ele conhece a mentalidade dessas pessoas. Ele sabe o que essas pessoas pensam e fazem. Esse é o nosso Deus, que é muito maior do que a sua criação. Isaías traz isso para que a gente possa compreender, ter uma caminhada percepção da grandeza de Deus, desse que é um Deus imensurável, desse que muitas vezes nós cantamos grande, é o Senhor e muito digno de louvor, mas Ele não é grande, Ele é imensurável. O capítulo 66, irmãos, o versículo 1 e 2, Isaías vai dizer assim a respeito do Senhor dizendo, desculpa, através de Isaías: o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa então vocês podem construir para mim? Ou que lugar para o meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, queridos. O universo, pense comigo no universo. Pense aqui, irmãos. Eu e você, nós não sabemos o tamanho do universo. Os cientistas não sabem o tamanho do universo. Uma coisa nós sabemos: o universo não é infinito, porque infinitude é um atributo, é uma qualidade que apenas Deus possui. O universo é limitado. Olha para o universo. Imagina uma viagem para Marte. Quantos e quantos e quantos anos? E Deus, irmãos, criou o universo. Ele é o Deus onipresente que está em todos os lugares, em todas as partes da terra, em toda a parte da sua criação Ele está presente. Ele é o Deus que criou todas as coisas. Ele é maravilhoso. A grandeza de Deus em relação a tudo que Ele criou é incomparável, queridos irmãos. Você já olhou para o sol?
Você já conseguiu ficar olhando para o sol quanto tempo? Imagina o fulgor da glória daquele que criou o sol. A Bíblia fala que a Jerusalém celestial não terá sol, porque a luz da santidade de Deus brilhará sobre aquela cidade. Meus queridos irmãos, esse é o Deus grandioso a quem nós servimos. Esse é o Deus a quem nós estamos aqui nessa noite cultuando. Aqui Isaías traz uma pálida noção de quem é Deus, para que a gente possa parar e pensar e adorar o Senhor a respeito da grandeza de Deus em relação àquilo que Ele criou. Mas não é apenas isso. O segundo ponto, os versículos 13 e 14, vai nos mostrar, Isaías vai nos mostrar a grandeza de Deus em relação ao seu conhecimento. Olha só o que o texto diz: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou com seu conselho o ensinou? Com quem ele se aconselhou? Para que ele desse compreensão? Quem ensinou a verdade da justiça? Ou quem ensinou a sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho do entendimento? Se nós fôssemos parafrasear aqui Isaías, irmãos, na nossa linguagem, seria mais ou menos assim: aonde esse Deus recebeu esse conhecimento? Da onde veio o conhecimento desse Deus? Aonde que esse Deus estudou? Aonde que esse Deus aprendeu tudo isso? Quem discipulou esse Deus? Que escola que ele estudou? Aonde ele formou? Quem foram os seus professores? Quem foi o seu discipulador? Quem foi o seu mentor? Qual universidade ele formou? Quais cursos de graduação ele fez? Meus irmãos, o que Isaías está querendo mostrar para nós aqui nesse texto é que todo conhecimento emana de Deus. E meus irmãos, é dele que procede todo saber, toda ciência provém de Deus. É Deus que é a fonte de todo conhecimento. Todo saber foi gerado da parte de Deus. É dele que procede toda a ciência, todo conhecimento, toda a sabedoria, toda a informação, toda a compreensão. Ele é a fonte de todo saber. E meus irmãos, nós o conhecemos porque ele decidiu revelar-se a nós. Ele, o Senhor, Criador dos céus e da terra, na sua maravilhosa graça, ele se torna o Deus cognoscível, que na teologia sistemática é o Deus que se deixa conhecer. Meus irmãos, quando nós estivermos na presença do Senhor, nós ainda vamos aprender muita coisa. E nós estamos perdendo o nosso tempo com coisas que nós não deveríamos perder. Nós deveríamos conhecer mais e mais o Senhor e desfrutar desse conhecimento de forma prática e abundante nas nossas vidas. Nós o conhecemos porque Ele se revelou a nós. E meus irmãos, Deus se revelou por meio da obra, da sua criação. Deus se revela por meio da natureza. Deus se revela por meio do homem. Você percebe o corpo humano, irmãos? É uma máquina maravilhosa, extraordinária. A mente humana, que foi Deus que fez, foi Deus que criou. Deus se revela através do universo. Mas não apenas isso, irmãos. Deus se revelou por meio da consciência humana. Nós temos a percepção do que é bom, do que é mal, do certo e do errado. Mas, meus irmãos, Deus se revelou através das Escrituras, através da sua palavra. E nós temos a sua palavra. Louvado seja Deus por isso. Mas não apenas assim Deus se revelou. Deus se revelou surpreendentemente por meio do seu Filho, que habita corporalmente toda a plenitude, toda a divindade de Deus. Meus irmãos, Jesus Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o esplendor da glória do Pai, é a expressão exata do seu ser. Jesus é o unigênito do Pai, que nos revelou o Pai. Queridos, o apóstolo Paulo fica maravilhado com a sabedoria, com o conhecimento relacionado a Deus, e ele explode de louvor na carta aos Romanos, e possivelmente ele usa o texto, esse texto de Isaías, para demonstrar a sabedoria dos planos de Deus, dos desígnios de Deus, dos propósitos de Deus, para mim e para você.
profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que lhe existe e seja restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, os filósofos, eles buscam o princípio do saber. E João, meus irmãos, tem aí um trio parada dura agora, né? Os três mosqueteiros, que a gente conhece aí, que está na mídia, né? Que é o Pondé, o Cordel e o Carnal. Mas João revela, irmãos, a essência do conhecimento. Ele vai falar que no princípio era a razão, e a razão estava com Deus, e a razão se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a glória do unigênito do Pai. Jesus Cristo é o conhecimento pleno de Deus, irmãos. As pessoas estão loucas buscando informação nas redes sociais. Nós temos o conhecimento de Deus necessário para enfrentar a pandemia, para viver uma vida abundante, para conhecermos o Deus a quem nós servimos. E muitos de nós estão entrando em desespero porque não conhecem o Deus a quem serve. Muitos de nós estão com medo nesse tempo porque não conhecem o Deus a quem serve. Isaías nos apresenta e nos convida a conhecer mais a respeito desse Deus. O Deus cuja grandeza excede todo conhecimento humano. E por fim, irmãos, o último ponto aqui dessa mensagem, dos versículos 13 ao 18, vai nos revelar a grandeza de Deus em relação às nações. Nós cantamos isso nessa noite. E é muito importante nós conhecermos o contexto histórico quando Isaías escreve isso aqui, porque esse período, como disse, era um período muito difícil. A política era um momento instável na política ali naquela região. Os judeus, eles estavam com medo e também eles estavam desanimados, assim como muitos de nós estamos desanimados nesses dias, fracos na fé, por causa das grandes nações gentílicas que Deus havia mandado para conquistar as nações. Primeiro, no ano 722, Deus havia mandado a Síria, e a Síria então arrebenta com o Império do Norte, destrói a capital Samaria e leva aquele povo para a Síria. Depois, os assírios vêm também para tentar levar o reino do sul. Eles sitiam ali em Jerusalém. E Deus usa essas nações, irmãos, para trazer disciplina sobre o povo, para que o povo pudesse aprender, pudesse abandonar o pecado e conhecer esse Deus que é soberano, esse Deus que está acima de toda a criação, esse Deus que está acima de todo conhecimento, e esse Deus que é conhecido como o Senhor das nações. Meus irmãos, segundo Isaías, e possivelmente os estudiosos vão dizer que Isaías ele escreveu essa segunda parte, Deus mostrou para ele que iria acontecer em torno de 150 anos antes. Aqui, possivelmente, ou o povo já estava sob o domínio babilônico, ou eles iriam ainda assim cair nas mãos dos babilônicos. Então eles começaram a ficar desanimados, porque eles já haviam sido oprimidos pelos assírios, agora os babilônicos viriam. E depois dos babilônicos, Deus havia dito que ia mandar um outro rei, um outro império, o Império Medo-Persa, mas esse império iria libertar o povo. E meus irmãos, o problema é que essas nações, esses impérios, eles eram gentílicos, eles adoravam a ídolos, eles adoravam a falsos deuses, e os judeus, eles argumentavam que essas nações que estavam dominando eles já há bastante tempo, e eles achavam que essas nações que estavam recebendo tantas vitórias, talvez os seus ídolos de fato fossem deuses, e que eles então deveriam deixar de servir ao Senhor. E é muito interessante porque quando você vai no Antigo Testamento, você percebe essa relação que há sobre as divindades e as guerras. Davi e os filisteus, você vai perceber isso. Dagon lá, né, perto da arca do Senhor. Isaías também vai relatar aqui no seu livro, capítulo 36 e 37, o episódio do cerco de Senaqueribe, que sitiou Israel, sitiou Jerusalém, a cidade de Jerusalém,
e mandou um dos seus generais, Rabzaque, afrontar o rei dos reis, ao Senhor das nações. E meus irmãos, Ezequias, que era o rei daquela época, ao ouvir aquelas afrontas, ele foi buscar ajuda ao Senhor e pediu que Isaías também orasse. E meus queridos irmãos, dias depois, em uma manhã, o capítulo 37 vai dizer que o anjo do Senhor, ele invade ali o arraial assírio e aniquila 185 mil soldados assírios. Porque Senaqueribe havia dito que aquele Deus não podia fazer absolutamente nada. E esse capítulo, no versículo 38, vai dizer, irmãos, que Senaqueribe, ele foi morto no templo do seu Deus pelos seus filhos. O grande imperador da Síria, o seu Deus, não foi capaz de protegê-lo. Note comigo, irmãos, aqui os versículos 15, a parte A, e o versículo de número 17. Olha o que a palavra de Deus nos diz, versículo 15, a parte A. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai em um balde. Já viu um pingo de água que cai num balde? Mata a sede de alguém? Faz alguma diferença? E como um grão de pó na balança, uma poeirinha. Irmãos, as nações diante do Senhor são como um pingo que cai de um balde. As nações diante do Senhor são como um grão, uma poeira diante do Senhor. Mas não é só isso, irmãos. Olha no versículo de número 17. Veja, irmãos, que não é uma nação, que não é outra nação, mas o texto aqui vai dizer: todas as nações diante de Deus, todas elas. Queridos irmãos, olha só, o texto vai dizer que essas nações são como coisa que não é nada, menos que nada, são como um vácuo. Agora, irmãos, pensa comigo aqui. Vem comigo. Vamos ver os impérios. O Egito, com os faraós, com as dinastias. O Império Assírio, com seus reis. O Império Babilônico, com seus reis, como Nabucodonosor. O Império Medo-Persa. O Império Grego. O Império Romano. Vai juntando esse povo. Os impérios pós-cristãos. As nações, irmãos, as grandes potências. As nações do passado e as nações do presente. Estados Unidos da América, Japão, Inglaterra, França, China, Alemanha. Junta todo esse povo, irmãos. Essas nações diante do Senhor são como um pingo que cai no balde, são como uma poeira, todas elas diante do Senhor. Esse é o Deus a quem você serve. Ele é maior do que todas as nações. As nações, por mais influentes que elas possam ser, irmãos, mais poderosas economicamente e belicamente falando, Deus é infinitamente, incomparavelmente maior. Por mais que você possa imaginar, irmãos, agora a gente está percebendo, a China criou esse vírus, né? Por mais que você possa imaginar que as nações elas controlam o mundo, as organizações, ONU, União Europeia, meus irmãos, por mais poderosas e fortes que essas nações possam ser, irmãos, para Deus elas não passam de nada. São menores que nada, são como um vácuo. Tenta pegar o vácuo, tenta pegar o ar. Essas nações, esses poderes, assim são diante daquele que criou toda a terra, diante daquele que é o Senhor de toda a terra. Prova disso, irmãos, olha o que está acontecendo com a pandemia. Onde está o poder das nações para resolver essa questão? Onde está o nosso governo para resolver essa situação? Na realidade, queridos irmãos,
Deus usa essas nações para os seus propósitos. Deus usou o Egito para mostrar para os países em torno do Egito, o próprio Egito, que não existem outros deuses. Existe um Deus. Nunca houve nem haverá outro Deus. Deus usou o Império Assírio, o Império Babilônico, para disciplinar o povo dele. Deus falou assim: vocês querem servir o Deus deles? Então vocês vão para o cativeiro, vão sofrer. Aí lá vocês vão lembrar de Deus. Essa pandemia, irmãos, é pedagogia de Deus para tratar com o povo de Deus, para ver realmente se Ele é o nosso Deus, se nós estamos confiados nele, porque vivo ou morto, nós estaremos com o Senhor, com pandemia ou sem pandemia, porque a nossa esperança, ela transcende isso aqui. Se a sua esperança está aqui, na vacina, meu querido irmãos, você precisa conhecer a Deus, o Deus Criador de toda a terra, o Deus que ultrapassa toda a sabedoria humana. E é por isso que nós devemos orar, pedindo para que Deus dê sabedoria para os cientistas, para os pesquisadores, para que eles possam encontrar essa vacina. Nós devemos orar para que Deus tenha misericórdia do nosso governo e providencie um plano emergencial de saúde pública, de prevenção. Esse papel, irmãos, é meu e seu. A Bíblia diz que alguém precisa de sabedoria, peça a quem? A Deus. E queridos irmãos, uma das coisas que Isaías vai tratar com o povo aqui é sobre o orgulho. Você vai perceber o orgulho diante do povo. O povo não queria ouvir os conselhos de Deus. Eles diziam para Deus: nós não precisamos ouvir o conselho de Deus. Eles estavam confiando na sabedoria deles. Eles estavam confiando no poder deles. Eles estavam confiando nas alianças com as outras nações. Assim somos nós. Nós estamos... Alguém disse: eu vou com medo dessa vacina da China. Agora a Rússia, semana passada, registrou a vacina. Eu estou na expectativa da vacina de Oxford. Eu estou na expectativa da vacina dos Estados Unidos. Irmãos, as nações não passam de uma gota que cai no balde. O Senhor de toda a sabedoria, Ele é que sabe todas as coisas, e nós devemos nos humilhar diante dEle. A Bíblia diz que o princípio, o temor ao Senhor, é o princípio da sabedoria. Nós devemos deixar de ser orgulhosos, de achar que sabemos tudo e nos voltarmos para o Senhor. Algumas lições aqui, já terminando a minha mensagem, sobre a grandeza de Deus em relação ao que Ele criou. A natureza nos revela, irmãos, a perfeição de Deus é olhar para a natureza. Olha para o mar. Irmãos, eu tenho medo do mar. Primeiro que eu sei nadar igual uma pedra. E quando eu olho para o mar, irmãos, eu me sinto insignificante. Olha para os animais que habitam as florestas, os animais que habitam as montanhas. Irmãos, se tudo isso que Deus criou não está te levando a glorificar a Deus acima de toda criação, alguma coisa está errada sobre a sua compreensão a respeito da grandeza de Deus. A grandeza de Deus em relação ao seu conhecimento é incrível, irmãos. Como as pessoas desprezam o conhecimento de Deus. É incrível como nós estamos perdendo tempo. É incrível como nesse período que nós ficamos aí há quase 4 meses que nós tivemos um mês de culto, como as pessoas não buscam saber o que Deus está falando para a comunidade de fé. Como a gente acessa, eu fico observando, às vezes eu entro ali por acaso no Facebook ou nas redes sociais para ver. Tem irmãos que têm a capacidade de estar conversando no Instagram e no Facebook, mas não tem a mínima capacidade de aprender e conhecer a respeito do Senhor, aquele que detém toda a sabedoria. Fica perdendo o seu tempo, fica perdendo a sua internet, fica perdendo o seu vigor com coisa, com picuinha. Irmãos, esse tempo é um tempo de tanta fake news, de tanta mentira, e nós precisamos nos revestir do conhecimento de Deus. Jesus disse para os fariseus: errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Em relação, irmãos, a grandeza de Deus em relação às nações, muita gente com medo da China. Esses dias alguém colocou um vídeo lá, e quando eu vi já tinha comentado, né? Porque a China vai dominar
e não sei o que, né? Vai virar comunista, nós vamos morrer. Irmão, se Deus usar a China, e daí? Deus usa as nações, Ele usou, usa e usará. Deus usou, irmãos, o Império Grego, sabe para quê? Para que a língua fluente na época dos apóstolos fosse o grego, para que o Evangelho pudesse ensinar. Deus usou os romanos para construir as estradas, para facilitar os exércitos romanos, sim, mas para que os missionários pudessem ter a facilidade de ir a outras partes do mundo. Deus usa as nações. Deus usou os Estados Unidos para ser uma grande nação potente, para fazer conhecido o nome dele. Hoje, irmãos, quem é os Estados Unidos? Está longe de Deus. E Deus, irmãos, você vai perceber como Deus tem tratado aquela nação, porque está abandonando o Senhor. Muita gente idolatrando, né, as nações, muita gente brigando, defendendo governos humanos. Irmãos, o que eu vejo de crente com publicação, defendendo governante, irmãos, defendendo político, não tem a capacidade de usar a sua rede social para evangelizar, para falar do Deus que é acima de toda a criação, para falar do Deus que detém toda a sabedoria, para falar do Deus do Senhor de todas as nações. Se a sua fé, irmão e irmã, está fraca, está vacilante, olhe para a grandeza do Senhor nessa noite, aprenda e saiba quem é esse Deus que você serve. Amém? Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado a Deus por esse momento, pela tua presença, Pai. Obrigado a Deus pela tua palavra, por sabermos que o nosso Deus é grande, é eterno, é infinito. Muito obrigado, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo estejam sobre as nossas vidas, hoje e sempre. Amém e amém. Glória a Deus.